Olá, boa tarde. Domingo hoje, 22 de outubro de 2023. Ontem a filha de Ernest, uma filha que ele tem, fez aniversários, fez 20 anos, né? E o cara é um cara de carne e osso, certo? E o que vai ser hoje tratado aqui justamente reflete o osso e a carne, né, desse sujeito aí. Mas antes de começar, Ernest quer fazer uma homenagem a Vinícius de Moraes. Ele está com algumas informações aqui. O Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913, na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele foi poeta, dramaturgo, jornalista, isso antes de ser diplomata. Foi cantor, compositor, foi parceiro de Toquinho, né, que parece que é um bolsominho do caralho, entendeu? Foi um poeta lírico, certo? Esse negócio de lirismo, sabe, como esse pessoal também que faz poesia, né, por poesia, sabe? Ernest teve um irmão, sabe, que se dedicou à poesia por falta de conteúdo e de concernências, sabe? Aí se dedica a trabalhar as palavras pelas palavras, sabe? As formas pelas formas, entendeu? E o Vinícius aí optou pelo lirismo, certo? Pelos sentimentos, pelos afetos, sabe? Assim, né? Trabalhando aí o mundo, esse mundo aí, sabe, acima, né, das plataformas, entendeu? Acima da superestrutura, certo? Quase no etéreo, né? Mas de vez em quando pescando realidades, sabe? E no fundo, sabe, eu não entendo direito como é que é essa coisa aí. Mas nem todo mundo nasce marxista, esse é o problema. Então é isso sobre o Vinícius, ele fez aniversário quinta-feira, faria aniversário quinta-feira, ele é de 13, pô, certo? De 13 para 2013, certo? Seriam o quê? 90 anos, certo? Deixa o cálculo de idade para lá, deixa para lá. Mas assim, ele fez uma música que... fez uma música não, ele fez um poema que foi musicado por um grupo chamado Secos e Molhados, né, chamado Rosa de Hiroshima, né? Que eu quero aqui oportunamente trazer, né, para a gente aqui fazer né, algum comentário a respeito, certo? Ele disse assim, Rosa de Hiroshima: pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, é uma composição de Gerson Conrad com Vinícius de Moraes, né? E a banda Secos e Molhados, na década de 70, eu acho, né? Um bando de irreverentes aí, com o Ney Matogrosso à frente do elenco, sabe, né, da banda, sabe? Desarrumaram com o governo militar, sabe? Insurgentes, meio hippies, sabe? Meio aí, sabe? Anárquicos, né? Enfim. Mas assim, Vinícius fala de Rosa de Hiroshima referindo-se à bomba atômica, certo? Bomba atômica que foi arremessada pelos estadunidenses em cima de Hiroshima, né? O tema da música aí é o nome da cidade, e Nagasaki. Tá certo? Primeiro é que se levar em conta, e quero chegar no conflito lá de onde está hoje, lá na Palestina, mas eu quero também voltar aqui para o Brasil, tá certo? Porque para mim os contextos de que são hoje ali, sabe, a faixa de Gaza, sabe, a Cisjordânia, os israelenses ali, sabe, operando, e o que nós temos hoje no Brasil, sabe, e muitas forças, Rede Globo operando, sabe, seus jornalistas operando, para mim tá certo, não tem diferença, sabe. A Rosa de Hiroshima, ali a bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima, né, que deu essa ideia de rosa para Vinícius, sabe, e ele então trabalha aí a ideia com muita ironia, falando da Rosa de Hiroshima, entendeu? Na verdade ele não estava falando de rosa,
tá certo? Apenas de Hiroshima, e a rosa é a bomba, certo? A bomba, uma bomba atômica, uma bomba de nêutrons, sabe, que foi arremessada ali sobre a cidade de Hiroshima, matando centenas, milhares de japoneses, entendeu? Mas num primeiro momento aqui eu não quero tirar a responsabilidade dos líderes japoneses, sabe, do imperador japonês, sabe, dessa família escrota, sabe, essa etnia que domina e que oprime o povo japonês, sabe, domina o povo japonês, sabe, que tira vantagens, sabe, que faz a direção cultural, né, desse povo, entendeu? Levou esse povo à guerra, levou esse povo a enfrentar o mundo europeu, os Estados Unidos, estourando lá com Pearl Harbor, certo? Esperando que ali a coisa fosse ficar quieta, né? Eu penso hoje que Pearl Harbor, e alguém já disse também, é hoje Tel Aviv, né? Hoje tem gente aí torcendo para que um dos países árabes ali, quem sabe o Irã, sabe, ou ali, sabe, a Jordânia não, acho que a Jordânia não, talvez o Egito, não sei se o Egito, mas ali, sabe, que poderia, sabe, começar um conflito ali, sabe, com escala global seria o Irã, tá certo? Mas o fato é que os japoneses foram os otários da hora, sabe, os otários para Hitler, sabe, com um imperador escroto e que, né, fizeram um ataque ali numa ilha do Pacífico, no Haiti, sabe, e estrondaram, né, o porto onde havia navios estadunidenses, e isso forçou a entrada dos Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Mas eu penso assim, né, que o mundo nada mudou, sabe? Há uma engenharia aí milimétrica operando, né? Essa mesma engenharia está hoje, né, hoje lá na Palestina operando também, sabe? Assim, né, os conflitos, assim, né, conflitos capitalistas, tá certo? E eu trago aqui umas ideias deixadas por Pepe Escobar num programa que ele fez na TV 247, onde ele diz que os Estados Unidos querem alguém para dar um abraço de afogados. Ele não disse isso, essa história de abraço de afogados é minha aqui, sabe? O que ele quer dizer é que hoje, da mesma forma como os japoneses, sabe, foram os otários da hora, sabe, e trabalharam para Hitler, sabe, trabalharam para Mussolini e outros países que entraram na guerra, na Segunda Guerra Mundial com Hitler, certo? Deram um abraço de afogados ali, sabe, não sei quem foi o afogado da hora, sabe, não sei se foi a própria Alemanha, entendeu? Mas o fato é que os japoneses foram os otários que se abraçaram a Hitler. Eu não sei o que é que eles queriam, sabe? Queriam terras. Os japoneses moram ali, sabe? Numa ilha ali, no conglomerado de ilhas, sabe? Fudidos, entendeu? O que eles se valem ali hoje para sobreviver é da tecnologia. A tecnologia de informática, sabe? De computador, sabe? E vendem tecnologia para o mundo, sabe? Máquinas, carros, né? E essas coisas assim, sabe? Mas no fundo mesmo é um povo fudido ali naquelas ilhas ali do Pacífico, sabe? O nome agora não vem, mas assim, um conglomerado de ilhas, sabe? Que não tem para onde correr, tá certo? E dessa forma se abraçaram com Hitler, acreditando no que Hitler falava de montar aí um império de 1000 anos, sabe? Um Reich, tá certo? E o fato é que eles entraram dessa forma aí detonando com os Estados Unidos, provocando, né, uma onça com vara curta, né, e deu no que deu. E hoje, né, e se abraçaram com alguém aí e morreram afogados, tá certo? Porque no fundo o Japão perdeu, né, 2 cidades para 2 bombas atômicas, sabe? E o imperador é responsável por isso, a sociedade japonesa é responsável por isso, os líderes japoneses são responsáveis pela matança que houve ali, sabe? Sem prejuízo de imputar a quem matou, a quem arremessou as bombas, as responsabilidades também, tá certo? Esse bando de fudidos capitalistas, né, que pensam, né, aí nos milhões de dólares, sabe, que podem acumular quando fazem guerra. E o Pepe Escobar então lançou essa ideia que eu aqui, né, trabalhei, chamando de abraço de afogados, né? Diz aqui, certo, que no fundo eles querem arrastar China, Rússia para dentro da guerra Israel-Palestina, tá certo? Hoje, na verdade, eles estão jogando aí uma casca de banana, tá certo? Ali, né, Israel está provocando, sabe? Eu penso, inclusive, que diante de umas ideias aí que
lançou um professor, Salem Nasser, mas vou deixar o professor Salem Nasser para mais tarde, certo? Mas ele lançou uma ideia aí falando de cegueira eletiva, né, referindo-se ao papel da linguagem no processamento no processamento das imagens mentais, tá certo? Na verdade, o que ele queria se referir ao processo comunicacional, né, que quando se fala aqui de linguagem no processamento de imagens mentais, é justamente essa a ideia do papel da linguagem, que talvez seja o fenômeno humano mais importante que se tem, que alargou, que elastificou, que rompeu um bico que havia no crânio dos humanos, sabe? Isso é que eu estou inventando, alguém me disse, tá certo? Que impedia, que fazia pressão no cérebro, sabe? E depois que esse bico aí foi removido, o cérebro, sabe, se expandiu, né? Para mim esse bico aí foi cortado pela força da necessidade de comunicação que os seres humanos tinham, sabe? E comunicação que se impõe hoje no mundo. E comunicação, sabe, que é tratada como uma ferramenta vital para quem quer vender capitalismo, para quem quer vender dólares e comprar dólares, né? E hoje aqui no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos uma cegueira eletiva que o Salem Nasser fala, né, de uma comoção diante do que está acontecendo hoje lá na Palestina, sabe? Onde os meios de comunicação aqui no Brasil, CNN, Globo, né, e outras produtoras aí, outras instituições dominadoras dos meios de comunicação de massa, né, selecionam o que eles querem para si, para sua classe social, né, nessa visão de luta de classe que nós temos hoje entre burguesia e proletariado, tá certo? E esses jornalistas incúrios, sabe, não se dão conta do papel sórdido que fazem, trabalhando para patrões escrotos e produzindo palavras, produzindo comunicação, sabe, e fazendo cabeça de desavisados, sabe, de ignorantes, de analfabetos aí que assistem, né, que fazem interlocução com eles pela televisão, pelas redes sociais, através de quem produz, trabalha a produção deles, né, nas redes sociais, tá certo? E desse modo se cria uma imagem favorável e faz dos israelenses hoje vítimas de uns insanos militantes de Hamas, quando na verdade não é essa a verdade é outra, tá certo? Então eu anotei aqui que, na verdade, esses jornalistas que hoje operam de forma eletiva, né, essa cegueira que é transmitida, produzida, né, para a cabeça dos brasileiros, né, é uma mistura de alhos com bugalhos e processados dentro de um liquidificador, tudo mexido ali, sabe, e fazendo essa coisa absurda. E aqui, num certo momento, se falou de Hillary Clinton, lembrando um episódio da Hillary, né, que não é mulher de Clinton, certo? Que não teve coragem de se separar do marido, né, quando ele se envolveu, né, com uma estagiária, certo? Que fez um boquete nele, entendeu? E embrulharam por ali, sabe? Hillary, que é democrata, Clinton, que é democrata, entendeu? Aí Obama, que é democrata, a Hillary tinha um papel, acho que era uma espécie de ministro da Casa Civil de Obama, entendeu? Uma mulher cheia de poderes, que se atrapalhou, sabe, ali nas falcatruas e saiu candidata a presidente, sabe, e se ferrou, não conseguiu encarar o Trump, certo, e se ferrou. Mas ela, sabe, por conta de uma guerra que o Obama patrocinou, sabe, num certo momento, quando divulgaram, né, que o presidente, né, lá da Líbia, né, o Muammar Gaddafi, né, tinha sido assassinado, sabe, tinha sido estuprado, meteram objeto no ânus dele, aquela coisa toda, essa mulher disse, uau, né, e exultou, se espantou, sabe, quando a morte desse líder aí, árabe, né, na África, né, um africano árabe, o Muammar Gaddafi, né, foi assassinado. Então vamos aí, vamos avançando, tá certo? Eu anotei mais alguma coisa aqui que eu quero pescar, tá certo?
Hoje, lá na Palestina, só para lembrar, tá certo? A Palestina hoje, né, se defende dos ataques que faz, dizendo que os militantes do Hamas viraram tatus sem imagem minha, certo? Fizeram aí buracos no chão ali na faixa de Gaza, tá certo? Por onde eles se movimentam, entendeu? Lembrando os ratos lá do Vietnã, que também se movimentavam feito tatus por debaixo do solo, entendeu? E que os estadunidenses tiveram que usar bombas tatus que pudessem, tá certo, encontrar os outros tatus e detonar assim, né, os tatus vietnamitas, certo? Bombas tatus que foram usadas também no Afeganistão, ali naquelas cordilheiras do Afeganistão. Quando eu falei de Japão, eu queria falar ali de um conglomerado de ilhas, fugiu de novo a palavra, mas eu estou agora falando da cordilheira do Afeganistão, onde Bin Laden e seus militantes se escondiam por ali em cavernas e os Estados Unidos detonavam aquelas montanhas ali, as dezenas, tá certo, para encontrar os militantes da Al-Qaeda, entendeu? Bombas que quando caíam, sabe, elas aprofundavam e depois detonavam lá dentro, tá certo? E hoje os israelenses, os dirigentes israelenses, o fudido Netanyahu diz que é preciso, sabe, detonar com os Hamas que se escondem em túneis e que, assim, né, é preciso detonar então com todas aquelas construções que estão ali na superfície, templos, aí não faz diferença entre templos religiosos, sabe, escolas, hospitais. Outro dia ele detonou um hospital, sabe, e mentiu dizendo que teriam sido o jihad, sabe, um grupo militante ali, sabe, que junto com o Hamas fazem ali resistência, né? E que teria esse grupo que teria lançado um míssil caseiro, esse míssil foi detonado e teria sido desviado e caiu ali naquele hospital onde morreram aí, sabe, 600 pessoas mais ou menos. Não é? E então hoje o fudido Netanyahu se desculpa dizendo que está mandando, sabe, detonar com a faixa norte de Gaza, sabe, porque essas instituições, tipo escola, hospitais, igrejas, são escudos, né, onde os militantes Hamas se escondem, que são protegidos, né? Tá certo. Mas eu vou falar mais um pouco, avançando, tá certo? Veja que a última live que eu fiz foi sexta-feira. Live não, pô, que live? O último vídeo, né, que eu produzi foi sexta-feira, tá certo? E eu falei ali do Pepe Escobar. Agora eu vou falar do Bob Fernandes, certo? Do canal do Bob Fernandes, né? Onde ele entrevista o Salem Nasser, que é um professor de direito internacional, filho de libaneses, tá certo? Nasceu aqui no Brasil, mas é filho de libaneses, mas morou, tá certo, lá na terra dele, sabe, dos pais dele, sabe, dos parentes dele no Oriente Médio, lá, né, onde está o conflito, certo? A Líbia, digo melhor, o Líbano faz fronteira, né, com o Estado de Israel, tá certo? E o Nasser fala de que para explicar a ação do Hamas é preciso compreender que há ali entre os palestinos, os árabes palestinos, um eixo milenar de resistência, tá certo? Então não se tratou ali de detonar, sabe, israelense numa rave, entendeu? E mais ainda, esses escrotos israelenses que estavam numa rave, a maioria eram cidadãos israelenses, mas todos eles, sabe, os israelenses hoje que são chamados ali, sabe, em sua maioria para habitar aquela região ali, sabe, da cidade de Israel e cidades ao redor, são soldados reservistas, sabe? E vai ver que nessa rave todo mundo ali estava armado, né? Todo mundo estava armado e que houve, vai ver, resistência, tá certo? E que se alguém morreu, sabe, vai ver que morreram militantes do Hamas, né? E morreram também ali, sabe, os que estavam ali, mas que eram reservistas. Isso é uma coisa de verificar, sabe? Não eram ali inocentes jovens, sabe, israelenses, filhos de brasileiros que estavam ali, tá certo? Os pais mesmos admitem, sabe, que os seus filhos ali em Israel, eles foram ex-militares, certo? E agora estão sendo chamados aos milhares, né, reservistas, aos milhares, para compor força para invadir ali o território de Gaza, tá certo? Mas o fato, com isso eu quero dizer, sabe, que ali existe ali uma guerra,
tá certo? O Hamas, isso aí foi o professor, quem foi que me deu essa informação? Alguém, eu acho que foi o próprio, foi o Nasser, né, que falava, eu vou verificar isso aí, tá certo? Né, o Salem Nasser, certo? De que o Hamas é uma instituição de governo, tá certo? Não é um mero grupo, um bando de vadios aí, sabe? Militantes, um bando de vadios árabes palestinos, sabe? Que se reúnem ali de graça e pegam armas. Eles são, hoje Gaza é um enclave ali, sabe, onde tem um governo. E quem governa esse pessoal aí, sabe, que está em Gaza, é o Hamas, tá certo? Há uma autoridade palestina ali na Cisjordânia fazendo ali, mas há uma desagregação aí, né, sabe? Quem está em Gaza, sabe, não admite a autoridade palestina e resolveram dar o poder de direção ao Hamas, tá certo? Então o Hamas é uma autoridade também, sabe, jurídica, tá certo? E que ali, sabe, tem um braço militar que faz, né, a defesa e ataque, né? E dentro dessa concepção de eixo de resistência que se tem ali, tá certo? Não só pelos próprios palestinos, mas pelos países que estão ao redor, tipo Irã, sabe? Tipo Egito, tipo Jordânia, tipo Líbano, sabe? Tipo Arábia Saudita e os outros países árabes ao redor ali, sabe? Há um sentimento daquele povo ali, sabe? Descendente de cananeus, sabe, mais do cacete aí, entendeu? Que hoje exercitam, né, e sustentam um eixo de resistência, que não aceitam hoje, sabe, o que esses sionistas estão fazendo ali na região. O mais grave disso tudo aí, tá certo, é que hoje os israelenses, né, ali na Palestina, sabe, se aproveitam dos idiotas, sabe, sionistas ali, sabe, para digo melhor, tá certo? Hoje os israelenses, tá certo, se submetem a um poder imperialista comandado pelos Estados Unidos, tá certo? E pela União Europeia, apoiado pela União Europeia, tá certo? Que querem fazer resistência ali, preocupado com a vida deles já em seus países, com o funcionamento, né, de suas economias, enfim, né? E tendo em conta o petróleo que hoje está ali na região. Eles querem controlar a Arábia Saudita, querem controlar o Irã que tem ali dominação no Estreito de Hormuz, Egito que tem ali dominação no Estreito de Suez, tá certo? E que sem esses espaços aí vitais para a movimentação de transporte de bens, de mercadorias, né, e principalmente de petróleo, tá certo? Se não tiverem controle disso aí, um controle mínimo, certo? As suas economias ficam prejudicadas, tá certo? Então, na verdade, é isso. O que nós temos ali é uma guerra geopolítica, certo? Os otários ali, telavivenses, sabe, fazem ali um papel. Aí eu penso, sabe, que diante desse impasse aí está na hora de soltar, sabe, de soltar o inferno na cabeça de quem está por ali. Os caras estão fazendo o mesmo, rapaz, com os habitantes de Gaza, tá certo? Não estão tendo pena, estão mataram aí esses 500 aí dentro de um hospital, a pretexto de estar matando aí, sabe, militantes do Hamas. Tá tempo de voltar essa força medonha da guerra contra os sionistas, tá certo? Tem dois sionistas ali dentro do parlamento, de Israel, tá certo? Que submete o Netanyahu, tá certo? A uma condição de refém, tá certo? Quem falou isso foi o Salem Nasser. Esse palhaço aí do Netanyahu é como o palhaço do Zelensky lá na Ucrânia, tá certo? São dois palhaços. Né? O Netanyahu está se cagando de medo porque deve na justiça israelense, sabe? Culpa, né? Deve no cartório, sabe? Responsabilidades criminais, está com medo de ir para a cadeia, de puxar cana, tá certo? Aos 60, 70 anos que ele deve ter de idade, tá certo? E perder o patrimônio que ele acumulou. Correto? Na verdade, então ele está pensando no corpo dele particular, tá certo?
Essa guerra, então, aí o que acontece, tá certo? Como ele precisa disso e precisa se manter no cargo de primeiro-ministro, tem ali os extrema-direitistas, os colonialistas, os neocolonialistas israelenses que querem ali a Cisjordânia para si, querem a faixa de Gaza para si, tá certo? Querem uma nova Israel, sabe? E estavam trabalhando isso com os árabes ali, com os reis árabes ali, sabe? Da península do Golfo Pérsico, entendeu? Aí o Hamas precisou usar esse gesto de força aí, tá certo, contra cidadãos palestinos, contra militares, tá certo? Porque quem estava naquela rave, parte era militar, militar da reserva, mas era militar, tá certo? E militares também foram aí alvejados, foram mortos, tá certo? Mas dentro dessa guerra, produzido por esse eixo de resistência que é legítimo, tá certo? Aí me faz lembrar que um colega que eu tenho, ele me permita chamar de colega, ele é advogado, eu sou também, tá certo? É chamado Pedro Serrano, sabe? Que quando é perquirido a respeito do conflito, sabe? Ele pondera uma série de coisas e quando vai falar, né, do Hamas, sabe? Ele mija para trás feito vaca, certo? Como o pessoal diz aí na gíria imunda. Tá certo? Prefere gelar, bicho. Ele não quer encarar os judeus, bicho, não quer encarar os sionistas, certo? Porque os sionistas é que são clientes dele, o cara tem um puta, ele só trabalha para... Só trabalha... É assim, outro dia ele estava falando que estava defendendo prolabore, não foi esse o termo que ele usou, mas estava fazendo advocacia de graça, ele tem lá o Ideu, sabe, uma advogada no escritório dele que estava patrocinando uma causa de uma fodida menina aí que se apropriou de umas coisas aí, sabe, mixaria e estava sendo condenada e pior, puxando cana, tá certo? E ele colaborou. Mas ele mesmo no grosso do escritório dele, sabe, outro dia ele estava querendo comprar direitos autorais, não sei o que e tal. Então um cara milionário, né, o Serrano estava querendo ser ministro, né, do STF, mas o Lula não embarcou na conversa dele. Não tenho nada contra o Serrano, inclusive eu fiz aqui um curso, né, através do ICL, né, um curso, assisti todas as aulas do curso que ele deu, tá certo, sobre direito constitucional, não nego isso, é um cara que tem aí, né, um conhecimento, uma erudição boa, né, na área jurídica, mas é na área jurídica do direito liberal, desse direito posto, tá certo? Do direito moderno, do direito constitucional moderno, produzido por autores portugueses, entendeu? E aí, sabe, esse direito escroto, que faz a jurisprudência escrota, que decide as decisões escrotas, que faz um Zanin, que faz um Toffoli, que faz outros ministros escrotos aí do STF, sabe, condenar pessoas porque furtaram aí, sabe, aí, sei lá, fralda, entendeu? Um cara que pegou uma peça de picanha não sei onde, entendeu? Essa coisa que não observa o crime famélico, tá certo? Que não observa o produto de crime de pequeno valor, de baixo valor. O Zanin, bicho, condenou, segurou as pontas aí, sabe? Entendeu? O Zanin foi indicado agora por Lula, né, para ser ministro do STF, entendeu? E esse pessoal vai por aí, sabe? A justiça burguesa acredita na pedagogia da cadeia, na pedagogia do processo criminal, na pedagogia da condenação, sabe? E o Pedro Serrano, ele embarca nessa aí, sabe? E quando ele chegou junto agora para fazer, né, um discernimento, sabe, dessa luta aí que está acontecendo lá na Palestina, ele discorda do Breno Altman, entendeu? Diz que são velhos dissensores, entendeu? Mas eu prefiro, sabe, ficar na minha aqui, né? Mas o fato é que, segundo o Nasser, predomina na cabeça hoje, né, dos árabes palestinos uma ética do sacrifício. Eles não se importam, sabe, em morrer. Outro dia tinha uns meninos ali, sabe, lá na Palestina, mostrados no vídeo, sabe, sabe, tendo os nomes anotados nos braços, sabe, para caso os braços fossem encontrados depois de uma explosão de um prédio qualquer, sabe, se pudesse identificar e dizer esse braço aqui pertenceu a um menino palestino, tá certo?
Eles não se importam, desde pequenos, sabe, de se submeter a essa ética. E há essa ética do sacrifício. Essa ética do sacrifício que aqueles escrotos ali, sionistas, não admitem. Hoje, aquela história de dois estados, sabe, na Palestina, os sionistas abominam, tanto que estão fazendo pressão em cima do território da Cisjordânia, como agora estão limpando a área, sabe, jogando embaixo os prédios ali da faixa de Gaza, do norte da faixa de Gaza, para depois fazerem ali, mandarem máquinas limpar o terreno e instalar ali colônias, né, assentamentos, tá certo? É isso que está acontecendo, né? O Nasser fala essas coisas aí, né? Então há uma luta contra o tempo. Hoje os sionistas não acreditam em dois estados, certo? Em dois estados, um palestino e outro um judeu e outro palestino. Isso aí foi a ideia que brotou em 1948, e trabalharam para que não acontecesse, e não vai ser agora que vai acontecer, tá certo? O puto do Biden, tá certo? E os europeus, sabe, usa esse palhaço aí na Palestina para resistir a essa história de dois estados que não. Na verdade, o que eles querem é cozinhar o galo aí, sabe, em fogo brando, sabe? Querem expulsar os palestinos de Gaza, sabe, lá para as bandas do Egito, ali para as colinas do Golã, sabe, os caras tendo o mar à frente, tá certo? Como é que eles vão lá pro deserto? Só na cabeça mesmo desses idiotas. E a ideia do Eduardo Said, sabe, que foi justamente ele que produziu, né, essa ideia aí de cegueira eletiva, que se refere hoje aos meios de comunicação, sabe, que para transmitir ali, produzir notícias, sabe, escolhem apenas o que convém ao sistema de luta de classe, sabe. O Eduardo Said, né, falou a respeito disso aí. Eu ia falar do Eduardo Said, escapou, mas ele que trata dessa questão da cegueira coletiva, tá certo? Sim, o Eduardo Said diz que não valendo essa história de dois estados, tá certo? Então que fique um estado único, binacional, tanto para palestinos como para israelenses, sabe? Mas isso aí é um estágio civilizado que o capitalismo não vai patrocinar, tá certo? Esquece isso aí, tá certo? Não vai ter dois estados, um estado binacional, sabe? Palestinos e israelenses vivendo ali, sabe? Como se fosse leões e cordeiros, entendeu? Não vai ter essa conciliação. Eu não querendo dizer quem são os leões, quem são os cordeiros, tá certo? Não vai ter isso. O capitalismo não vai permitir. O que o capitalismo quer hoje, sabe, imperialismo no mundo quer hoje, a guerra geopolítica que existe hoje claramente aí, sabe, aí nas paradas, sabe, é que Israel prospere, sabe, é que o medo dos países do eixo de resistência, sabe, medo de provocar uma guerra, sabe, o terror, sabe, estadunidense e europeu, sabe, e israelense, né, prevaleça, que Irã, sabe, fique, sabe, recuado, entendeu? E que essa guerra, essa terceira guerra mundial não aconteça, que o Estado israelense permaneça incólume, tá certo? Que o inferno não baixe sobre a cabeça dos sionistas, tá certo? Era isso mais ou menos que eu queria falar 2 dias depois. Agora eu queria aproveitar aqui para corrigir umas questões aí, quando eu falei, por exemplo, de umas questões, falei do Bolsonaro, né? Ele nasceu numa cidade chamada